Quem que vai vir agora? Você. Eu? Vamos gravar. Vamos ter outro? Vamos. Mano, o que é? Agora que eu falei paixão, que eu quase Surpresa! Que eu quase Mas comecei. você acha que a gente não vai aproveitar você, homem? Eu podia ter trazido subido outra camisa, né? Eu não precisa. Dá tempo? Então tá. Eu começo? Puxa aí. Então tá. Tentando descobrir. Não, então eu acho que é isso, né, pessoal? Boa noite. Não, tô brincando. Agora já não sou eu, né, paixão? Não, mas não é o meu também. Também não. Quem mais tá aqui se manifeste agora. Por isso que nesse não flow. abandona o pessoal de casa. Aham. Senão vira uma coisa quase... Uma conversa... Eu achei que era o copo. Eu ia falar primeiro acidente. Não, porque senão... Estão tomando a sopinha. Pode começar, Jeff. Então bora. Sejam bem-vindos ao nosso podcast com a nossa presença ilustre, Rogério, nosso terapeuta, amigo, consultor, mas tudo mais que você pode imaginar. Hoje o nosso papo vai ser super legal sobre o empreendedor, o ambiente empresarial, como as terapias, como esse mundo mais analítico pode nos ajudar a ter resultados melhores, porque muitas vezes não é só o fazer, o ter, o conseguir, mas como desenvolver isso tudo, né? Seja bem-vindo. Esse vai ser o nosso papo de hoje. Prendemos Bem-vinda, o Rogério. Bruna. Ai, querido, obrigada. Prendemos o Rogério aqui no nosso podcast para estender aí esse assunto maravilhoso, porque ele realmente foi uma pessoa que nos ajudou muito em relação à nossa empresa. Foi realmente um divisor de águas. Mas, antes de bater esse papo com o Rogério, a gente vai agradecer os nossos patrocinadores: Viva Farma Farmácias, Maria Acessórios de Luxo, Cloud Store, Homem.com e Espaço Menor. Gratidão, galera. Nós já estávamos aqui aquecendo o nosso assunto e a gente estava falando dos arquétipos, né? E aí o que eu entendo como arquétipo, né? A gente estava falando que na sala do líder tem águia, aí tem o arquétipo do cavalo, aí tem do golfinho, não sei o quê. Aí o estudo que eu tenho, né? O que eu já li sobre isso é que o arquétipo, por exemplo, da águia, é a energia natural da liderança. Então, por exemplo, qualquer animal da natureza reconhece a presença de uma águia. Se eu vou reconhecer uma águia, o meu cachorro vai reconhecer uma águia, porque ela é uma energia natural, assim como o do ouro, da maçã, são energias naturais que o nosso, sei lá, aí tu vai me explicar, se é o inconsciente, o subconsciente, Reconhece. que vai entender e reconhecer aquela forma e ativar, seja mais dopamina, mais serotonina, confiança, para que a gente possa utilizar daquela energia para as nossas ações. Eu sou leiga, eu vou aprender com você. Por exemplo, aqui, ó, na minha telinha de celular, aqui eu tenho alguns arquétipos. Não tem uma foto minha, não sei porquê, mas tem um arquétipo. Os arquétipos que fazem a manutenção da relação. Isso. Né? Tá desculpado. Então eu tenho aqui um diamante, uma maçã, dizem que a maçã é ótima para venda, a chave, né? Vamos conversar depois sobre a maçã. Tem outras informações. É o fruto proibido. Mas de repente é importante sempre como você entende. Bom, primeiro, obrigado. É tipo eu na Disney, Eba, vou vir de novo, vamos dar uma volta no brinquedo, né? Que é aquelas coisas que a gente gosta de fazer na vida, né? Então, maravilha. Não, é perfeito o tudo que você falou. Eu só vou voltar um pouquinho para as pessoas. O pessoal ainda está entendendo por que uma imagem muda. Entende? A nossa mente, ela entende por imagem. Então, por isso que o arquétipo funciona. E aí entende como essa energia natural que você traz, e aí para os psicólogos de plantão, é um inconsciente coletivo. Então, é essa egrégora, vamos dizer assim, que se formou, que acaba se convencionando entre todos os seres vivos, o que cada um representa e qual é o seu papel na cadeia alimentar. Né? Então tem a questão predatória do mais forte para cada coisa, mas entende-se o porquê cada um traz uma autoridade, né? O porquê do leão, que a gente gosta tanto, é o rei da selva, né? Por isso, porque são todos esses fatores que é o que você trouxe como essa energia natural.
Nós que somos os únicos conscientes dessa galera toda, dentro do que se entende de consciência, que a gente sabe que tem muitos bichos que fazem coisas que a gente fala, nossa, parece até uma pessoa que tá fazendo. Por exemplo, quer ver, dá licença, se eu falo pra vocês, caneta, a mente de vocês, ela não imagina CANETA, ela imagina uma caneta de acordo com o que vocês conhecem. Mesma coisa, copo, ela não imagina COPO, ela imagina um copo no formato de vocês. Então, quando a gente traz essa imagem arquetípica, a mente vai buscar no HD dela o que isso significa. Então, a primeira parte que a gente tem que ver, conceitualmente, o que essa pessoa entende disso. Então, por exemplo, para você, maçã é aumentar a venda. Para mim, é o fruto proibido. É o pecado. É o pecado. Isso. Então, a gente precisa entender como cada um lida com isso. Existe o conceito e existe o que a mente individual olha. Claro que tem essas que são mais sensos comuns. Então, por isso que é muito importante sempre, eu falo isso muito para os meus alunos, entende que é uma alma que está na tua frente. Que é uma pessoa que está na tua frente. Né? Que é onde vai jogar a gente daqui a pouco para o assunto da empresa. Que a gente precisa olhar como pessoas. Né? E com limitações, com expectativas, com capacitação. Não, vamos contratar a Bruna porque ela é legal. Não. Né? Nossa, por que você fala assim sempre com o Giovanni? O Giovanni é o que sempre está disposto a fazer tudo na nossa empresa. Talvez ele não teria que ter esse tempo de disponibilidade. É sinal que ele talvez está fugindo ou negando uma outra responsabilidade para não ser cobrado. É igual pessoas que não conseguem. É bom que eu saia um pouco do tema. Não, vai lá. Não, mas é que é só a gente aquecido com isso. Tudo vai se encontrar daqui a pouco. Fiquem até o final que tudo vai fazer muito sentido. Faz parte da estratégia. Né? Então, é justamente entender... lembrei que isso foi só para lembrar o que eu tinha que falar. Pessoas que têm dificuldade de cobrar no trabalho. Então, dá pro bônus, atende de graça. Por quê? Porque eu não tenho responsabilidade. Uma coisa é eu cobrar, eu atender de vocês gratuitamente. A outra coisa é eu falar, na minha hora são R$500. Porque aí vai... E aí? Como é que eu me alicerço nesses R$500? R$1.000, Bruno, na minha hora. Uau. Porque aí tu tem que entregar um resultado. Isso. E aí, será que eu acho que eu mereço isso? Ou já não acende uma lanterninha assim, tipo... E começa aquele jogo de insegurança, né? Isso. Nossa, mas eu tô cobrando tudo isso, mas será que eu vou entregar? Será que vai... Isso. Tem esse então esse é melhor lance, né? Melhor comprar R$100. Isso, porque aí, independente do que eu fizer por R$100 também, né? Tá, ok. Você vê que nem cobrei mesmo. Não deu resultado, mas também nem cobrei. Isso. Né? E aí você não cresce profissionalmente. Sim. Você não evolui, você não fatura. Que aí também é entender, que a gente pode falar daqui a pouco, sobre o que cada um pensa sobre o dinheiro. Que é muito importante dentro de uma empresa. Porque o dinheiro é fruto. Se eu não planto nada... Né, o dinheiro tem mais a ver com isso do que com qualquer outra coisa. Tem outras coisas que vão, mas tem mais a ver com isso. Né? Então, voltando ao que a gente estava falando do arquétipo. Então, por exemplo, igual você falou, os presidentes têm a águia dentro da sala. Por quê? Porque a hora que a mente lê a águia, ela entende liderança. Cavalo, velocidade. Então eu vou ajudando a minha mente a ver isso. Pra galera que curte um papo mais de divindade, eu costumo falar que Deus, né, de acordo com o que é para cada um, ele não fala inglês, português, nada. Ele entende que as imagens que você tá pensando na sua cabeça é o que você quer. Aí vamos para uma doideira maior agora. Qual é a imagem de prosperidade que você tem na sua cabeça? Qual a imagem de saúde que você tem na sua cabeça? Qual a imagem de sucesso que você tem na sua cabeça? Então, talvez as pessoas não cheguem nesse lugar porque elas não têm clareza sobre isso. O que é o sucesso? Concretamente. É uma coisa para você, é uma coisa para ela. Então, se eu não tenho uma imagem clara na minha cabeça sobre sucesso, eu nunca vou ter o sucesso. E isso é muito individual. Entende? Tempo para todo mundo criar uma imagem de sucesso. Porque é muito simples e muito complexo. Às vezes a gente passou 40 anos da nossa vida sem ter uma imagem clara do que é sucesso. É verdade.
E eu não sei se eu tô perto ou tô longe. É isso aí, porque tu não sabe o que Você é. não sabe o que é. É Alice, né? Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Né? Porque às vezes o jogo da vida começa a ensinar a gente e procurar coisas, assuntos que a gente não sabe nem onde a gente tá. O que é um relacionamento bacana? Pra mim, pra você, pra ela. O que é um emprego legal? E ter isso muito claro, né? Muito Porque quando claro. você tem clareza daquilo que você almeja, é inevitável que você... Isso. É que tu vai Chega até caminhar ali. para aquilo, né? Isso. Porque senão você não consegue entender o que tá faltando pra você chegar nesse lugar. Exato. E às vezes você já até tá. Só que você não permite sentir. Você não reconhece. Entende? Às vezes é aquela história que todo mundo quer uma oportunidade. Mas uma oportunidade sem isso, por exemplo, é jogar no lixo. É jogar no lixo. Porque eu não vou me sentir no meu lugar de sucesso. Uhum. Então, por exemplo, vocês me convidaram para vir aqui. Se eu não, vocês me deram a oportunidade. Só que se eu não tenho conhecimento para falar, eu tô jogando a oportunidade no lixo. Então, muito mais do que eu querer uma oportunidade, é eu me preparar para a oportunidade. Ai, eu amo isso. Isso no mercado de trabalho é muito comum, né? A pessoa quer o lugar do outro, muitas você não vezes tá quer preparado. quer ser o dono, quer não sei o quê, mas não se prepara, né? Isso. Então não vai chegar essa hora. E isso muda tudo. Muda tudo. Aí Se vem a você outra tá em um pessoa lugar- que se preparou, que tá indo, que tá em busca, que tá crescendo, Isso. aí sente ciúmes, aí sente inveja, aí acha que é privilegiado. É doido isso, Tipo, né? não, né? A pessoa estava preparada para aquilo. Uma pergunta que veio assim em mente. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa... Eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Onde eu queria estar. E eu conseguia visualizar isso de uma forma muito clara eu conheço pra a sua mim. história e você chegava. E eu cheguei. Isso. E aí eu cheguei, né? Eu atingi aquilo que eu buscava, eu atingi o sucesso que eu buscava dentro da profissão, enfim, que eu exercia e tudo mais. E quando a gente chega nesse lugar, a gente dá meio que um bug. Tipo, tá, Nossa, cheguei nossa. agora, né? Aí, por exemplo, na minha transição aqui pra Nova Prata, tipo, eu demorei pra entender que eu fechei esse ciclo, que eu atingi esse lugar onde eu almejei tanto estar, tipo, ok, mas eu travei, porque aí eu não sabia mais o que fazer. Entendi. Sabe quando você tinha ali um planejamento, aí você chegou, aí tipo, daqui a pouco eu me vi, tá, eu já atingi aquilo, tipo, mas e agora? Sabe essas coisas assim? Sim. Por que acontece isso? Primeiro ponto, assim, é você entender a continuidade da vida. Talvez precise entender como funciona na sua mente a continuidade dos processos. Entende? Como eu continuo essa história. Né? Como eu crio uma constante na minha vida disso. Porque às vezes tem muita gente que tem a explosão e não tem a continuidade. É o cara do domingo à noite. Ah, essa semana, amanhã academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou liderar a equipe, nananã. Chegou de segunda-feira, isso é, que a maioria da galera da geração que tem aí, eles têm muita explosão, só que eles não têm constância. Sim. E tem Que aí é uma outra explosão na coisa. hora que não tem o que fazer. No domingo à noite em casa, não adianta tu Isso, pensar, ótimo, né? Giovanni. Né? Ótimo, isso, apontado. Exatamente isso. A gente tem que ter no lugar certo. O que eu penso seu você foi lá, se capacitou, pegou o valor e mudou de fase da sua vida. Sim. Aí agora é esse tempo de como eu trago, e aí pode esbarrar no seu merecimento, pode se barrar em algum líder ou algum processo da sua vida que você ia avançar, algum rito de passagem que você ia fazer, que tem algum trauminha que te bloqueia a trazer essa bagagem pra cá. Entende? Entendo. É entender por que é seguro perder a força ao invés de multiplicar aqui. Que segurança que você precisa ainda. Pra que isso... Isso, porque é a diferença do acadêmico pro prático. Quem não consegue fazer essa transição. Ela é um excelente acadêmico, é nota 10 na faculdade, mas não consegue ir pro mercado de trabalho. Entende? Louco isso, né? É o nota 10 na faculdade, só que ele não consegue vir pro mercado de trabalho. E tem aquela pessoa que tá sempre estudando, sempre se preparando e não... E nunca... Aí isso. fez a faculdade, aí fez a pós, aí fez o doutorado, aí fez não sei o quê.
Mas ela ainda tá se preparando Isso. para ser um engenheiro, Isso. né? Aí a gente tem que investigar nela onde que tá o trauma. Entende? Por isso que eu tô te falando, são várias coisas. Por que eu não é seguro para mim mudar de cidade, mudar meu estado civil, prosperar? Porque você vem com valor alto para cá. Sim. Com o que você traz na tua mochila. Só que por que não segura abrir mochila? Porque aí você pode ler isso como arrogância. E aí você tem medo de não se sentir pertencente aqui. Né? Você, o que eu conheço da sua história, você atingiu o máximo na sua carreira lá, Sim. em São Paulo. Sim. E aí, às vezes, como eu sou uma pessoa, gente boa, de bom coração, se eu trouxer isso, eles podem me ler como arrogante, posso arrumar rolo aqui, posso arrumar rolo aí, então é melhor eu ficar na minha e aí eu murcho. E não. É igual quem pede desculpa pra falar coisas que precisam ser faladas. Não tem que pedir desculpa. Olha, desculpa. Não. Porque isso já me traz uma informação. Eu tô falando um dado real. Desculpa, não, é que quando eu fiz meu doutorado... Não, eu sou o doutor nesse assunto. E eu não tô sendo arrogante. Eu Entende? conheço. Eu me preparei, Isso. pra isso. Quantas noites que eu sem dormir... Sim. né? Você que teve uma ascensão rápida, mas consistente, porque você abriu enquanto muitas pessoas, né, da sua faixa etária optaram por fazer algumas coisas, você optou por fazer outras. Não foi sorte que você teve. Entende? E é isso que as pessoas não entendem. Não entendem. A gente tem que abrir mão de umas coisas. É a mesma coisa eu há muito tempo eu não tenho vida social. Mas é uma escolha que eu fiz. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Exato. Entende? Só que as pessoas têm medo de fazer essas escolhas. E às vezes por uma série de questões familiares, religiosas, ela acha que ela se colocar, ela tá sendo arrogante. Tá se achando. Olha, veio de São Paulo e agora quer botar... Não. Ela tá justamente te convidando para conhecer um mundo que você não conhece. Agora, se você tem problemas em receber... Aí a questão é sua. Já um outro... Porque às vezes a gente põe pra gente uma coisa que é do outro. Se eu tô aqui disponível pra vocês e pra galera que tá assistindo a gente, em trazer meu conhecimento com maior, com maior prazer, e quanto mais eu tô falando, mais eu me coloco numa posição de aprendiz, né, de coisas novas, até para depois eu refletir sobre o que eu falei. Nossa, talvez isso pudesse ter entrado aqui, porque é o tempo inteiro. Né? Isso. Que legal que tem alguém que fala. Igual quando o Giovanni vai falar sobre a especialidade dele. A gente olha porque a gente não sabe o quanto ele sabe. Ele é um especialista. Exato. E a gente não tem que ter medo de ocupar essa cadeira. Porque esse é o lugar dele de força, igual o seu. No seu espaço. Lá é o seu lugar de força. Sim. Lá você tem autoridade. Que é a mesma coisa de posição de comando dentro de uma empresa. Se eu tenho um cargo de gestor e eu não tenho postura de comando, ninguém me respeita. Aí eu tenho que entender o que eu quero. Preferir ser o legalzinho da turma ou ser o gestor do lugar? Exato. Não, porque isso pode gerar uma bagunça. Uma bagunça, Então por que ainda eu quero ser o legalzinho? Aí tá no pertencimento, você acha? Sim, total. E só complementando o que a Bruna falou, eu acho também que às vezes a gente não vai fazendo a manutenção das nossas metas. Isso que ela falou já aconteceu comigo. Por exemplo, eu idealizava atender tantas clientes com tal perfil, dessa e daquela maneira. Aí eu cheguei nisso. Aí quando eu cheguei também. Quando eu me dei conta que eu cheguei falei, tá aí. E aí? E agora? Eu cheguei. E aí? Qual que é o próximo passo? E aí eu fiquei um tempo perdido nisso também. Feliz, grato, tudo, porém... Porque isso foi o máximo que eu tinha conseguido idealizar. E aí eu cheguei nisso... Na barriga, né, Gil? Aí eu cheguei nisso muito rápido. E agora? E next stop. Então eu acho que um pouquinho mais rápido a gente vai fazendo uma manutençãozinha. Isso. Por exemplo, agora, sei lá, eu quero lançar meu curso digital. Ok, é um novo desafio. Porque o da cadeira... Eu já consegui ter meu espaço, eu já consegui. Aí agora eu quero, sei lá, um espaço maior, um espaço com mais colaborador. Então eu acho que eu devia ter feito a manutenção da minha meta, porque eu foquei tudo naquilo.
E cheguei. Só que mais rápido do que eu imaginei. Eu achei que eu ia chegar lá, sei lá, quando eu tivesse meus 40 anos. Cheguei um pouquinho antes. Então, a próxima etapa. E aí, só que daí teve um gap entre eu cheguei e a próxima etapa. Eu não tinha a próxima etapa. Então, eu fiquei num limbo ali que daí ia dar aquela frustração. Tipo, ai, nossa, eu lutei tanto por isso. Entende? Entendo. Não, aí tem uns pontos muito bons. Primeiro, vamos pro sistêmico agora. As duas pessoas no mesmo. Pessoal, terapia aberta aqui. Não, e é legal, né? Porque as pessoas se identificam, eu acho. Já não precisa, sabem tudo. Eu falei, eu não vou poder vir mais. Então, primeiro é entender no seu sistema familiar, né? E a galera no deles, porque às vezes é o lugar que a família chegou, é o platô. É o platô. Então, por que eu que vou avançar? Adoro falar isso. Por que eu que vou ser o primeiro multibilionário da minha família? Se eu nem era tão bom aluno assim, se eu fiz uns negocinhos por aí, né? Então esse é a primeira treta que a gente precisa resolver. Uma culpa. Isso, uma culpa. Exatamente o que você falou, porque às vezes a gente tem culpa por ser o grande próspero da família. A gente não se dá permissão. Tipo, imagina, eu sou mais... Eu viajando. Não, porque faz todo sentido. Sim. Porque a minha mãe, por exemplo, ela almejou a vida inteira ter uma carreira de sucesso como cabeleireira em São Paulo. Ela almejou sempre trabalhar, num bairro que trouxesse pra ela uma segurança. Tanto que ela trabalha 20 anos, enfim, na saúde e tudo mais. E ela almejou um teto de valor pra ela ganhar financeiro. E ela atingiu isso. E aí ela... deu pra ela. Entende? E aí, outra coisa que é legal olhar, que você falou, eu planejei isso para 40, atingi isso com 27. Eu sou um cara que tem velocidade. Então agora sai da frente. Que é as coisas que a gente tem medo. A gente tem tanto medo de valorizar as coisas que a gente tem de bom. Entende? Aí a gente pisa no freio Isso, não, melhor não. E começa a se boicotar, né? E aí começa a achar gastos. Entende? Quer saber? Então eu vou mudar de casa. Entendeu? Que não tem nada a ver. Isso. É incrível mudar de casa. Mas assim, nesse momento, é melhor uma casa nova ou uma outra casa gamba, ou uma casa gamba virtual? Né? Tô imaginando, né? Sim, claro. Entende? Porque a gente começa a se enroscar. Aí a gente não acha uma casa pra comprar. Entende por que não acha? Porque não é aí. Entendi. E Deus é lindo, né? Porque não é. Tu tá querendo jogar pra uma coisa... Isso, que não é. Que não é aquilo. Aí tu a tá gente com sede e tu quer pegar um sol. É uma coisa isso, assim, né? ótimo. Isso. Você tá com sede, vai tomar sol. Isso. Exatamente, que é. Ficou perto de falar isso. É isso. E você vê como o tempo inteiro a gente tá sendo tudo sinalizado, né? Isso. E aí é a gente baixar, aí é o egóico. Baixar e ir pra onde a gente precisa ir. E não onde só a gente quer ir. Porque olha que drive ótimo. Eu antecipo em 13 anos. Sim. Em 13 anos as minhas metas. Opa! Então, pera lá, aí é legal isso, o planejamento. Chama a Bruna, vamos botar isso no papel. Então, se a gente fizer isso agora, a gente demoraria 20 anos. Mas lembra que eu antecipo em 13? Então a gente pode ir... Conseguir 7. Isso. E é assim que a gente cresce. E o Gil é realmente essa velocidade. Ele idealiza uma coisa e a forma como se encaminha tudo é muito rápido. Isso. Você é realmente essa pessoa. Não, porque eu... E é legal que você alimenta isso nele, entende? Você valida isso nele, né? Que aí isso ajuda ele, entende? Por isso que é importante, aí vamos aprofundar nos ambientes empresariais. Por isso que é bom a gente ter como sócios, como parceiros, pessoas que validem isso. De repente, se a gente vai pedir uma opinião dessa pro nosso pai, pra nossa mãe... É arriscado demais, filha, não faça, não sei o quê. Põe na poupança. Tá tão bom assim, que vai mexer. Porque pra eles, a gente honra, né, nossos pais, a nossa origem, mas em homenagem ao que eles fizeram, a gente vai dar 5 passos na frente. Pelo menos. Arriscar mais.
Entende? E aí é assim que a gente quer. Porque é isso que separa as pessoas. De quem vai crescer e de quem vai ficar. E aí, se a pessoa quiser fazer um papo mais profundo sobre isso, ele vê que ele não cresceu porque ele não quis. E não porque o governo, porque o sol, porque a chuva. É isso que eu trago para os meus clientes. Sabe que eu tinha eu não sei se eu já comentei isso, mas eu tinha uma crença que eu não sei de onde é que veio, mas que em dia de chuva a agenda ficava mais calma. Realmente fica. Eu achava o contrário. Né? Que as pessoas aproveitavam pra ir pra um lugar mais animado. E aí, mas eu tinha isso muito forte. Aí, nossa, o dia começou chovendo, aí a cliente vai desmarcar, o outro não vai vir. Eu tinha isso. Aí, esqueci. Sabe aquela... Isso? Mas não foi um exercício. Simplesmente fui me movimentando já. E aí, é óbvio que isso não existe, né? Então tem dias de chuva, temporal, que é super movimentado, dias de sol, que às vezes é mais calmo, mas pela minha crença, realmente, as clientes desmarcavam. Acontecia. Não sei o quê. Pensa assim, né? Que a divindade só diz sim. Dia de chuva não vem cliente. Sim, Giovanni, não vai vir Vai ninguém. desmarcar. Isso. Entendi. Agora você pensa assim, dia de chuva... É mais legal ficar lá na Casa Gamba, fazendo um serviço da Casa Gamba, com gente bonita, num lugar gostoso, tomando café e comendo bolo, do que ficar em casa vendo a chuva passar. Então, já que eu não posso fazer algumas coisas dia de chuva, eu vou aproveitar para me cuidar. Então, a gente sempre traz um reforço positivo. E aí é legal a gente ver na nossa cabeça por que ainda a gente tende a olhar para problema em vez de solução. Entende? Então, não vai acontecer isso, mas acaba a luz amanhã na Casa Gamba. O que a gente consegue fazer sem luz? Ao invés de ficar resmungando. Não vai conseguir resolver. Nada. O que a gente consegue fazer? Né? No caso, né? Vamos fazer uma dinâmica de grupo. Vamos aproveitar, então, para fazer uns testes. Vamos todo mundo para fora, que tá sol, fazer uns testes em bancada. Vamos aproveitar que o teu Giovanni vai estar à disposição da equipe para tirar dúvidas particulares. Você, a mesma coisa com o seu trabalho. Entende? Se vai achando outro, foca em outra coisa. Isso. Não foca no problema, né? Consegue resolver a luz? Não. Então... Isso. Porque é um quentinho que não leva para lugar nenhum. Né? E aí é isso completando seu raciocínio lá de trás. E aí você vai aprendendo a ser uma pessoa que se adapta fácil e você é eficaz. É igual quando você veio pra cá. Você tinha duas opções. Ou eu me adapto, ou eu me adapto. Não tenho como você fala... Desistir não é uma opção. Quando ele fala sobre o nosso relacionamento, ele fala desistir não é uma opção. E tinha muitas coisas muito boas pra você. Claro. Né? É só vida pessoal e profissional. Então pra que eu vou desistir? Pra contar a mesma história que minha mãe, talvez? Exato. Que a minha avó, que a minha tia, que sei lá, né? Tô dando exemplos aleatórios. Fluxo, né? Por isso a gente vira mais um contador de histórias. Mas se eu tivesse... aquilo, isso. Se eu mudasse... então não tem aquilo que a gente sempre fala, né? Eu não embarco em historinha. E isso vale pra mim. A hora que eu ver, né? Aquela frase, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então se eu tô vendo que eu tô tomando muita desculpa pra alguma coisa, eu já falei, então hoje vai ser o dia da vítima. Então deixa eu me sentar, pego um caderno e vamos começar a lamentar a vida. Aí qual que é a tendência da vítima? Chaleados. Eu vou ligar pro Giovanni. Oi, Gi, faz conta que ele é uma vítima também. Tudo bem? Você sabe, né? Segunda-feira, Ih, nem me fale. E o tempo aí pelo menos tá ajudando, porque aqui em São Paulo... Pronto. Acabou. Tá feita. Acabou. Vamos ligar pra Bruna. Oi, Bruna. Ih, nem me fale. Acabou. E aí, no fim do dia... Você recebe o certificado de vítima do dia. Não, e ainda, eu pelo menos acredito que ainda vai atraindo coisas mais. Lógico. Né? E a vida, e pensa sempre assim, que o universo, Deus, o que faz sentido para cada um, ele é harmônico. Então, se tá desarmônico,
é que tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Do que depende da gente. Então não é uma coisa ruim. É uma coisa que eu tenho que corrigir uma rota. E como eu vou corrigir essa rota? Esse é o dia a dia da empresa. E as pessoas precisam entender que esse lugar de vítima é muito chato. Muito chato. É insuportável. Eu demorei pra entender, Mas parece gente, gostoso. Eu já estive nesse lugar. Mas parece Acho que todo gostoso. mundo sempre passa. Eu já né? estive nesse lugar. E eu fui me lapidando cada vez mais, né? Com o Giovanni mais ainda, porque ele detesta esse lugar, né? Então, se você vem com o Giovanni se lamentando, fazendo a vítima, chorando, qualquer coisa assim, ali você perdeu ele. E na melhor das hipóteses, eu finjo que eu não escutei. Mas porque ali é você na perdeu melhor, ele. porque senão... Eu Porque vou... aí você perde ele. Então, eu fui, claro, né, convivência e tudo mais, e eu fui aprendendo e entendendo que esse, pelo menos pra lidar com ele, é o pior lugar pra estar. E aí você vai se lapidando. E aí, isso não faz... Porque as pessoas me ganhavam muito com esse papel de vítima. Sim. Né? Tipo, eu quando comecei na empresa, me ganhavam muito com esse papel. Até que eu entendi que eu já estive nesse lugar e ali eu tinha algum elo, né? Eu tinha alguma coisinha que ainda era um imã. E aí eu fui trabalhando isso e isso começou a me incomodar muito hoje. É ótimo, né? Porque isso vai começando a te incomodar. Então, quando a pessoa já vem com aquele... já fala, ai, que saco. Né? Agora eu vou ter que eu sentar e ouvir, prefiro estar em outro lugar, sabe? E eu acho que trazendo essa experiência, né, que você traz de São Paulo, você lá tinha muito claro pra onde você ia mirar. Exato. Pros vítimas ou pras pessoas que entregam? Não, eu grudava em quem entrega. É isso. Grudava, Você não teve assim, receio de ir atrás de alguém que você admirava? Não. Ao invés... Que é isso que eu tento mais quando eu vou dar palestra em empresa, esse tipo de coisa. Eu falo, dentro da empresa, mira em quem... Que a gente fala modelar, né, na terapia. Modela em quem você quer chegar. É igual eu tenho meus mentores que eu modelo. Aí eu me faço essa mesma pergunta. Fulano faria o quê agora? Tal coisa. Então é isso que eu vou fazer. Fulano não perderia tempo fazendo isso. É verdade. Então é por isso que é muito importante a gente ter referências. Porque na hora... E aí vai o arquétipo de novo. Que não deixa de ser um arquétipo também, que é uma referência. Né? Então, por exemplo, se eu modelo o Giovanni, aí eu tô lá num dia confuso, falo, o que o Giovanni faria no meu lugar? Igual o código que você deu agora. Ele ia fingir que não escutava. Mas eu trago muito isso pra mim. Eu trago muito isso pra mim. Então, hoje, por exemplo, eu paro e falo, o que o Giovanni faria? Isso. Tipo, ele não aceitaria isso aqui, né? Essa situação. Peraí, eu não vou aceitar também. Isso. Né? Esse não é o lugar que eu quero estar. E voltando no que você falou, eu me considero uma pessoa muito inteligente quando eu olho pra minha carreira. Porque eu tive grandes líderes perto de mim e eu soube aproveitar cada segundo ao lado deles. E isso poderia ser um dia inteiro de treinamento, isso poderia ser uma bronca, uma esbarrada na cozinha da empresa, mas eu grudava e eu escutava e eu trazia aquilo internamente pra mim. Então isso me fez gigante, né? E isso que ele falou é bom também, até uma bronca. Sim. O que você falou? Uma bronca. Usar a favor, uma bronca a favor, entendeu? Uma orientação. Não vai por aqui, Bruna, que não funciona. Ok, não fica tentando. Não, mas não funciona. quem tá melhor do que você tá falando que isso não funciona. Exato. Nem perde tempo. Não, mas quem tem esse lugar de vítima, como eu já estive, e como eu tive... Meus líderes sempre foram homens. E homens muito fortes. E quando vinha uma mulher, ela tinha aquela característica masculina muito aguçada, né? E eles não se poupavam, sabe? De falar ou de... Eu falo que eles me treinaram, né? Pra eu me transformar na Bruna que eu me transformei. Mas eu tomei consciência disso muito tarde. Porque hoje, se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu teria aproveitado muito mais. Mas só que muitas vezes que eles me direcionavam ou que eles apontavam alguma coisa com o intuito de eu crescer, eu levava pro meu pessoal. E aquilo me feria como se fosse a minha mãe estivesse falando aquilo pra mim. E eu tomava aquilo como uma ofensa. Eu deixava de aproveitar aquele momento pra dizer, não, realmente, você tá vendo uma coisa que eu não estava tendo a consciência, mas me fala mais sobre isso. Isso, até me agradecer, ensina a ser né? diferente. Até agradecer. Exatamente. Então eu levava por um outro lugar. Você falou uma palavra que eu gosto bastante. Pra mim, a vida é um eterno treinamento. Total. E o treinamento, como é que é? Tem a hora que... relaxou, né? Igual eu na academia. Relaxou, ufa, agora eu posso relaxar um pouquinho. Burpee.
Golpe não é legal, né? Pra quem não... Flexão. Tem hora que o treinamento tem que ser mais pesado. Te leva à morte. Te leva à morte. Né? Total. Mas isso você sabe que faz parte da caminhada que você tem que fazer. Né? E é o que a pessoa... É o preço que as pessoas não estão disponíveis a passar. Ela só quer chegar em algum lugar. Mas como ela vai chegar nesse lugar? Exato. É igual cuidar da saúde. É igual subir um prédio. Se eu não tenho fundamento, o prédio cai. Só que essa é a raiz, né, da planta. Né, a parte que ninguém vê. É a parte que a gente não vê. E às vezes a gente quer ver. A gente quer resultado rápido. Não, exatamente. É legal, né? E aí é o tipo de planta que você joga. Um feijãozinho, no dia seguinte já tem um broto. Um bambu 7 anos. A jabuticabeira tanto tempo. Então, se eu ainda sou essa criancinha que quero ver resultado de uma coisa que tem etapas, né? A gente não pode pular etapa. A gente acelera a etapa. Total. Então, igual ele. Ele acelerou o processo dele sem pular nenhuma etapa. Então como é que eu faço isso? Estudando, indo atrás, ficando mais tempo. Quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, né? Eu comecei mais tarde, eu já tinha esse lance. Então, por exemplo, eu chegava para minha professora, se você for dar um atendimento, eu posso assistir? Claro. Aí ela falava para mim, eu vou fazer um atendimento de grupo sábado à tarde em Porto Alegre. Bora? Posso ir junto? Pode. Eu ficava lá anotando. Entende? Por que isso? Porque eu queria rápido ir atender. E é esse tesão pela vida profissional que as pessoas estão perdendo. Exatamente. Isso não é tipo... É tipo... Eu. Quem pode... Eu. Quem ganha? Eu. Mas é porque estão levando por outro lado. Isso. Ainda tem o trabalho como uma questão de dor. E é muito fácil voltar para esse lugar. Porque, por exemplo, chegou onde eu trabalhei na última marca, que foi a Braé, com um grande líder, né? Renato Antunes é um grande líder. E eu aprendi muito vendo e ouvindo, né? Tudo que ele fazia e o posicionamento que ele tinha. E entendendo que aquilo tudo era muito saudável. Tanto que eu já falei várias vezes para ele que ele me evoluiu muito, assim, em um pouco espaço de tempo. Mas quando eu vim pra cá, que aí agora, né, você tem a tua empresa, é diferente. É tudo muito diferente. É hora de aplicar. Muitas vezes eu voltava pra esse lugar, por exemplo, quando o Giovanni me apontava algo. E eu tendia a voltar pra esse lugar, sabe, da vítima, mas por que ele falou isso? Aí até que, tipo, em algum momento você desperta, né? Aí você fala assim, garota, se liga, você tá falando da tua empresa, né? Autopercepção, autocura. Colinho você, né? Você não vai ter colinho na tua empresa. E ele foi me pontuando, e ele foi que... Amado, tanta paciência. Nada paciente. E ele realmente foi trabalhando muito, muito isso dentro de mim, né? Com pouca paciência, né? Não, Vocês conhecem aquele negócio que assim, ó, tudo que a gente tem 2, a gente tem que usar mais? Exato. Que é o que você falou, olho, ouvido e pulmão. Exato. Que a gente tem que respirar. E aí eu fui saindo desse lugar, sabe? Isso. Aí eu tomei a consciência de que eu tava voltando pra ele. Falei, peraí, não é assim. Senão você vai ser pra sempre colaborador. Exato. E tá tudo bem. Sim. Mas aí você não fica sonhando com algo que... Sabe, eu gosto de tirar as pessoas dessa fantasia. Não, porque é importante. Porque ainda a pessoa que ainda tá muito nessa coisa desse lugar, né, da injustiça, do menos favorecido, do que não é olhado. Porque de um jeito ou de outro ainda tá procurando papai e mamãe no gestor. E não tem esse time, igual vocês, no negócio de vocês. Vocês não têm esse tempo. E não é porque eles são malvados. É porque não tem um negócio pra tocar. Gente, não dá tempo. Tem um negócio pra faturar, porque senão também vai furar num outro lugar. E você passa a ouvir e ver de uma outra forma. Porque chegar no final do mês, tiver que dar uma remanejada, será que a galera vai entender que esse mês não tem salário? Posso chorar no colo de vocês também, equipe? Posso dar um colo? É por isso que é seguro a posição que cada um tá. Exato. Porque é onde tem inteligência emocional pra estar, que é o nosso próximo tema. Não, porque sem inteligência emocional... Não rola. Não consigo. Só não passa pra próxima fase. Não passa pra próxima. Eu não consigo. Eu ainda sou vítima das minhas emoções. Eu ainda fico muito abalado. Eu ainda fico muito bravo. Eu ainda fico muito fora do meu eixo. Tudo me deixa inconstante. E como é que eu trabalho inconstante em equipe? Se depende de nós 3 pra coisa dar certo,
como que eu vou ser sempre um elemento surpresa pra vocês? Tipo, o Rogério chegou, vamos ver como ele tá hoje, se dá pra tocar naquele... Não, isso é péssimo. Porque aí você fica pisando em ovos com a pessoa, né? Então, por isso que é muito importante quando a gente tá num ambiente profissional, ser profissional. A gente não ouve tanto como um elogio isso. Você já trabalhou com o Giovanni? Nossa, ele é super profissional. Você já trabalhou com a Gisele Bente? Ela é super profissional. Por quê? O que é uma pessoa profissional? É uma pessoa que chega no horário que tem que fazer, entrega o que foi contratado e segue o caminho. É isso. Ai, nossa, que severo. Vai por mim, pra começar tá bom assim. Não, eu acho... Não há momento. Faz o que é combinado, né? Isso. Eu costumo falar... Faz o combinado. Que o que me tira do sério, do eixo, às vezes ainda é o que ainda não foi combinado. Ou fazer algo, ou melhor. Combinamos algo. Rogério, a gente vai chegar às 2h30, gravar o podcast. E depois a gente vai fazer qualquer... Aí nesse meio tempo, não sai. Tu não vem, ou tu... eu achei que fosse às 13, sabe? Isso. A gente combinou 2h30, gravamos podcast, às 13 a gente vai tomar o nosso café. Isso. Porque até pra você acender, não é nesse imprevisível que é bom. Isso. A gente fala, guarda essa ideia, é pra um outro momento. Né? Então, tipo, você vai trabalhar com atores, por exemplo. Aí a pessoa ensaiou uma coisa pra fazer a peça. Aí no meio da peça a pessoa faz uma coisa diferente. É a mesma coisa. É isso aí. Porque é um elemento de surpresa que você, tipo, né? Isso atrapalha. A gente ensaia justamente... Isso. A gente pode até propor, mas no momento certo. Isso faz parte da inteligência emocional. Entendeu? Então, e tem a proatividade que a gente fala que a proatividade falha. É uma pessoa que quer antever algo que também prejudica do jeito que já funciona. Então é interessante você ter uma proatividade consciente de processos. Uma empresa vive de processos no sentido de etapas. Né? Senão não tem como a coisa funcionar. Então, e aí os gestores estão lá para já participar dos furos desse processo. Agora, se eu já começo dando furo, como a gente termina o dia? Não, vai dar ruim. Não, é muito isso. Muito então isso. É por isso que o tempo inteiro tem que corrigir a rota. Rô, ok, os líderes, né, inteligência emocional tá indo, ok, tá evoluindo e tudo mais. Como é que a gente faz com a equipe, que eu acho que é a dúvida dos maiores empresários, porque normalmente o empresário ele sempre tá buscando isso, né, até como a sua evolução, enfim, como um grande líder. Como é que a gente transfere isso para uma equipe? Como é que a gente cuida? Onde vem, por exemplo, um trabalho terapêutico, um trabalho que desenvolva isso com eles? Como é... Entender o que a pessoa tem e o que o cargo espera. Muito claro isso. Isso tem que ser muito claro. O que o cargo precisa e o que a pessoa tem disponível. Esse é o primeiro passo. Enxergar real nisso. O gestor ser um bom líder, né? Uma pessoa que se inspira. E aí o segundo passo é entender a pessoa para a vaga oferecida. E aí, ao longo do dia a dia, entender como ela trafega nessas questões. Então, por exemplo, se é um cara que a pessoa é subordinada, como ela é com subordinação? Como ela lida com isso? Ou ela acha que é o pai dela corrigindo ela? Ela vai ser um líder de um pequeno grupo. Como ela é com a liderança? É uma pessoa que se banca ou uma pessoa que precisa de validação? Uma pessoa que precisa de validação jamais pode assumir um cargo de liderança. Senão ela vai ficar à mercê Isso, qualquer vento leva. Entende? Então, é por isso que é muito importante que os recursos humanos da empresa entenda muito isso. A vaga que eu tenho e que pessoa que preenche bem isso. E o tempo inteiro acompanhar as expectativas da pessoa e as expectativas da empresa. O tempo inteiro. Para ver se está todo mundo olhando para o mesmo lugar. Aí vamos para a constelação. Né? Com os bonequinhos a gente consegue ver isso. Se está todo mundo olhando para o mesmo lugar. Que é muito importante. Muito importante. É a mesma coisa a equipe de vocês. Vocês estão nas reuniões, né, que vocês fazem rotineiramente, é sempre frisar e ver se está todo mundo olhando para o mesmo lugar.
Porque assim, desviou da rota, tem que arrumar. Desviou, tem que arrumar. Porque cada pessoa ali é um universo. Cheio de questões. Igual todos nós. Então, e se esse universo joga essa pessoa para um lugar que é completamente fora do que precisa ali, vai dar rolo. Então eu preciso a todo momento. Então, por exemplo, quando a gente faz uma processo seletivo, alguma coisa assim, a gente usa elementos e exercícios para ver se ela não é uma pessoa que já é rata de entrevista ou como ela lida com elemento de surpresa. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu participei de um processo seletivo. Eu tenho um exercício que eu faço que assim, eu falo que o mundo vai acabar e a gente vai levar só 5 pessoas para o novo mundo. E aí eu coloco, tipo, perfis bem distintos. Então eu uso, por exemplo, uma questão capacitista lá no meio. E aí todos colocam, porque todos querem parecer que não tem uma visão preconceituosa, tudo. E eu também, é o que eu sempre, depois eu explico para eles que foi só para gerar. E aí eu falo que eu não quero levar alguém que tem uma questão de capacitação. Nossa. Então, e aí que é legal, para eu ver como uma pessoa lida quando ela, a opinião dela é contrariada. Aí como eu vou ter um vendedor que fica magoado quando é contrariado? Não dá. Não dá. Porque ele vai levar um monte de não o tempo todo. Isso. É aquela coisa do pilar rígido e pilar flexível. Então, por exemplo, se a religião da pessoa é um pilar muito rígido e ela vai trabalhar com o público e isso chega primeiro do que ela, não serve. Ai, mas eu jamais vou... Meu anjo, mas aqui não é o lugar. Entende? Então, e a gente que lida com clientes, né? Vocês lá recebem, mas por exemplo, eu que visito muitos lugares, eu preciso entender aonde eu estou chegando antes de falar. Eu preciso entender o que né, aquela linguagem do se a pessoa é sinestésica, se a pessoa é mais auditiva, se a pessoa é visual. Aonde que um profissional se dá muito bem? Quando ele percebe o interlocutor dele. Não adianta eu vir aqui com as minhas verdades e blá 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 e sem entender quem está do outro lado. Então, quando a gente vai contratar um profissional, a gente precisa ter muito claro isso. Para o que ele vai fazer, aonde ele vai fazer, com quem ele vai lidar, para tentar minimizar o máximo possível essas coisas. E trazer para a equipe a segurança de eles olharem para onde eles querem chegar. Então, por exemplo, eu vou mirar o Giovanni, que é um sucesso na profissão dele, ou eu vou mirar um outro colaborador que vive reclamando que não tem café? Porque isso diz muito sobre a pessoa. Muito. Porque eles não estão lá para tomar café. Estão lá para crescer profissionalmente. E se o café é algo muito... Estou usando um exemplo aleatório, tá? E se o café é muito importante, já temos coisas para ver. Total. Tanto é que teve uma... né, nesse assunto empresarial, teve aquela época que o Google, Microsoft, não sei o que eles colocaram videogame, colocaram ping-pong, beach tennis, não sei o que, e agora vem um movimento que eles estão tirando. Sim. Né, porque eles viram que não tem... É a questão do home office. Em São Paulo, já tá voltando muito pra empresa. Porque assim, e tem empresários, tipo a Cristina Arcangeli, que é uma Shark Tank lá, ela falou que ela quer todo mundo no escritório. Porque tem coisas que só acontecem com todo mundo no escritório. Tem coisas importantes que precisam acontecer. Entende? Aí fala, não, mas o pessoal... Tem gente que aproveitava o home office pra ir no salão. Mas não é pra isso. Entende? Então, mas aí o que... E não é chatice. Isso tá falando sobre a sua vida profissional. Entende? Como então eu não tenho essa disciplina comigo? Exato. Então eu sou uma pessoa que precisa ser subordinada. E porque muitas vezes também vai acontecer alguma coisa, sei lá, escritório, por exemplo. Acontecer alguma questão que precisa ser resolvida, que a galera fica tensa e fica todo mundo com aquele negócio de resolver. A pessoa que tá lá no home office, que tá pegando um chazinho, acha que é tá numa alta temperatura. Isso. Ai, não, mas tarde eu resolvo isso aqui. Né? Não consegue. Não, e muitas pessoas não conseguem. Por exemplo,
trabalhar em trabalhar com casa. mouse. Eu não consigo. Se eu Eu levar o meu também trabalho pra casa, acabou. Eu não faço. Porque tudo me dispersa. Tem que ter muita concentração. Não, exige muito de você. eu não. Muito. Mas, por exemplo, eu que trabalho muito home office, é eu saber o quanto isso é importante pra mim e pra minha vida. Entende? E aí, se isso não é muito importante pra minha vida, isso é sinal que eu tô com rolo com a minha identidade. Que é aquela história de identidade e propósito. Entende? Se qualquer coisa me tira do meu trabalho, eu tenho que ver também. Sim. Isso é muito importante. Por que qualquer coisa me distrai, Bruna, se eu tô trabalhando em casa? É isso que é legal a gente ver. Mesmo no ambiente de trabalho. Por que a coisa me distrai? Sim. Por que se eu tô trabalhando lá como assistente dele, eu não me sinto com vontade de ficar o dia inteiro vendo como ele faz? Eu prefiro sair e fazer uma outra coisa. Ou eu prefiro agitar um movimento dentro daquilo. A todo momento é a gente olhar a gente. E a hora que a gente está olhando, a gente entende por que as coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo. Não aconteceu porque eu não fiz. Não aconteceu porque eu não aproveitei a oportunidade. Eu sou uma pessoa que sou intencional. Eu ponho a minha inteligência em ação. Eu chego aqui, por exemplo, para gravar o podcast já intencionalizado. Poxa, quem sabe um dia eu posso ter um podcast também, já gosto de ver como é que funciona, de eu ter lá em São Paulo também um podcast, como funciona, aprendendo com vocês, como vocês conduzem um podcast. Eu não fico um bobo. Sabe, porque tem gente que vai para qualquer lugar no avião. Eu já sou intencionalizado. Quem sentar do meu lado tem algum código para mim. Mesmo que seja algo que não é para eu fazer. Porque aí você vive uma vida muito mais conectada. Verdade. Não, já aconteceu, isso que eu tava falando, já aconteceu de, tipo assim, a gente pegar a equipe pra um curso, né? E eu achar, nossa, vai ser incrível, não sei, a pessoa que vai, ela vai fazer qualquer outra coisa, ela passa o dia inteiro, o cara entra no curso e ela no celular, sai pra fumar um cigarro, tomar um café, sei lá, dá uma caminhada na esquina com uma amiga que conheceu ali, então, né? Tem um momento que posso entender que também é um lazer, mas no mais aproveita a oportunidade. Exato. Porque aquele momento não aí quando volta, a pessoa não foi pro curso fazer o quê? Nada. E nós três, né, eu acho que se a gente tá onde a gente tá hoje, é porque a gente soube aproveitar as oportunidades. Todas elas. Sem medo de ser feliz. Sabe? E a oportunidade aparece. Eu vejo o dia inteiro, pra mim e pras pessoas. Mas por quê? Porque não sabe conhecer a oportunidade. Não se acha merecedor de uma facilidade. Dinheiro não cai do céu. Imagina que e vai ver que isso é roubada. Que pena. Volta pro fim da fila. Porque ainda tem a percepção de que precisa ser um mundo cruel. Sabe? E é o que eu sempre falo pra vocês lá da Casa Gamba. Poxa vida, um lugar bonito, com pessoas interessantes. Vou usar um outro exemplo. Uber. A pessoa foi demitida, perdeu o emprego, tem um super respeito pelo qualquer tipo de trabalho. A pessoa virou Uber. Uma coisa é ela sentar ali e falar, você sai da frente, que em um mês agora, vocês vão ver o que eu vou fazer. Vai entrar alguém dentro desse carro que vai mudar a minha vida. E eu vou ser a pessoa mais incrível. Nossa, que força. Né? Sentar, bom dia, tudo bem? Pra onde você tá indo? Que legal. Não é como assim, não, mas eu tenho vergonha. Pronto, vergonha é a frequência mais baixa. Só ganha da apatia. Você acha uma porcaria, tem vergonha do que tá fazendo. Eu falo muito isso em São Paulo. Tipo, se nada mais der certo, eu vou vender abacaxi no carro e o que eu vou me divertir? O que eu vou me divertir? E eu saio em um mês. A gente já acessou um lugar que pode acontecer qualquer coisa na vida, que é um mês para eu me recuperar. E é isso que é mais importante as pessoas terem dentro dela. Quando a gente acessa esse lugar, e às vezes a vida precisa arrancar a gente de um lugar. Porque a nossa caminhada é outra. Só que a pessoa usa isso como um castigo. Ela entra naquela dor, né? Isso, exatamente. E a hora que eu acho que isso é uma oportunidade, acabou. Porque aí é o mindset, né, que eles falam, e cada um usa o nome que quiser, então é aproveitar a oportunidade disso.
Uma pessoa outro dia pra mim entrou no metrô lá em São Paulo e mandou uma foto pra mim de um cara tocando sax. Falou, que judiação, artista no Brasil não tem oportunidade. Aí me desafiou, né? Aí eu respondi assim, se ele entender que o vagão do metrô é a grande oportunidade da vida dele, eu dou um mês pra esse cara estar tocando em algum lugar. Ele não sabe quem vai entrar nesse vagão. Ele pode estar no lugar certo. Isso, Bruno. Porque ele pode estar ali tocando o saxofone dele, e se ele estivesse tocando ali como se ele estivesse tocando no municipal, com vontade, com garra, você pode olhar a história da Ivete Sangalo, a história de todos os cantores, como foi o começo de carreira. É pra ninguém. É igual a primeira palestra que eu dei pra 3 pessoas. A gente tem que dar Ainda como se levava fosse meu 2 pai e minha mãe pessoas. pra ter 5. Aí na hora de fazer a foto, a gente junta todo mundo no cantinho pra parecer que tava lotada. Ou tem vezes que eu nem mostrava. É igual os primeiros cursos. Eu fechava. De todo mundo é igual. Só que você precisa ter essa força, essa resistência, essa confiança interna que faz parte da caminhada. E não se abater. Por isso, a inteligência emocional. E até, às vezes, quando a gente começa, no caso, a gente trabalha com agenda. Aquela semana que tu olha na segunda-feira e não tem ninguém. E aí tu vai dizer o quê? Não, essa semana então nem vou aparecer, já que não vai ter ninguém. Isso. Não, tu vai lá amanhã como se tivesse 20 pessoas. Isso, vamos movimentar. Aí daqui a pouco aparece um, do nada vem outro. Alguém liga de última hora. Porque se eu ficar em casa, aí sim, com certeza, não terei ninguém. E talvez nesse dia, a vida tá tentando falar com você há um tempão e você não tá ouvindo. E talvez nesse dia, cai uma ficha que muda a tua história. Eu tenho vários exemplos de momentos da minha vida que foi uma pessoa que eu me conectei que mudou totalmente minha caminhada. Por quê? Porque eu persevero. Eu tenho perseverança na minha caminhada. É isso que eu vim fazer na minha história. E se é isso que eu vim fazer, não faz sentido eu não prosperar. E qualquer coisa que vai me atrapalhar, eu me desligo. Isso não me ajuda. Ai, mas minha mãe é conselheira. Talvez para isso não. Eu tenho uma tia. Talvez para isso não. Quantas coisas que nós 3 a gente se ajuda, né? Quando a gente tá mais frágil. É aí que você tem que buscar quem vai te empurrar para frente. Exato. Então como é que a gente vai corrigir essa rota? Como eu te ajudo a viabilizar a sua vinda para cá? Como é que a gente... Porque a gente não pode desistir de uma coisa que é legal. Que é importante para a vida da gente. Não pode. Porque eu tô desistindo de mim. Então, se tudo começa em mim, como é que eu vou ter... Alguém vai investir em mim se eu mesmo não invisto em mim? Eu acho que o grande fundo do poço é quando a gente desiste da gente, Isso. né? Aí sim. E aí a gente vai para um lugar que muita gente conhece chamado depressão. Exato. A depressão nada mais é do que esse processo desencadeado assim. Você começa a se esvaziar de você, se esvaziar. É um vazio tão profundo que você não tem nem força para sair da cama. Então, a gente usa o remédio para sair da depressão, mas aí a gente precisa começar a preencher esses vazios. E aí não em casos agudos, como uma depressão, mas em pequenos desânimos, vamos dizer assim, que vai dando na vida da gente. A gente já tem que começar a olhar para isso. Ficar atento, né? Isso o tempo inteiro. Então por que eu não tô afim de trabalhar? Por que eu não tô afim de treinar? Por que hoje eu tinha vontade de ficar um pouquinho mais na cama? É o tempo inteiro. E aí quando a gente é adulto, não tem mais mamãe e papai para cuidar. A gente que tem que ter isso com a gente. Aí dentro da empresa, por que eu não consigo crescer aqui dentro? Porque é na gente que tá rolando. Não é em vocês, tipo, quem quer crescer lá na empresa de vocês. Não, é na pessoa. Ali a oportunidade está pronta para ela. Falei isso outro dia para uma pessoa lá de São Paulo que tem 3 lojas. Por que ao invés de uma grudar em você para ser a gestora das 3 lojas, elas ficam brigando porque o tal dia ela trabalhou meia hora a mais, tal dia ficou meia hora a mais, e nananã. Se ainda só a folga, ainda está trabalhando com o horário contando no relógio, tá muito distante. Porque lembra, o seu trabalho faz parte de você.
E é isso que eu falo. Então, ao invés de você ficar, ai, não, se eu trabalhasse em tal lugar, ai, se eu fosse morar num outro país, não, os buracos às vezes vão todos juntos com você. Sim, não muda. Não adianta eu ir embora daqui com as mesmas tretas. Vai dar uma semana, ela ainda vai vir em outro idioma. Entendeu? Vai vir de uma forma muito mais complexa. Então, não adianta. Tem gente que eu tenho a sensação quase que foge da realidade. Ai, quer saber? Eu vou embora daqui, eu vou para Portugal, eu vou... Tá, você tá fugindo. Aí vai estar uma semana lá, fantasma da fuga, e vem buscar a pessoa. Né? Então, poxa, se eu tô nesse lugar, tô num lugar bacana, que dá uma estrutura legal, porque é isso que eu tenho hoje. Então, aproveita essa oportunidade que você tem na sua mão. Como eu posso ser mais? Eu quero aprender com a Bruna sobre mais de business, como é o mercado de São Paulo, ou São Paulo, qualquer lugar, né? Gruda nela, eu quero aprender mais sobre a parte de se tornar mais especialista, aprender mais sobre cores. Giovanni, você pode ficar 15 minutinhos a mais hoje para eu tirar uma dúvida? Giovanni, posso vir no sábado? Vocês não iam a mais? Eu ia, nossa. Então, todos os empreendedores que eu converso respondem a mesma coisa. Só que não, a tendência às vezes é a pessoa, não, só faltava curso no sábado. Quantos cursos você foi de sábado? Nossa Senhora. Quantos cursos você foi Domingo, e por aí vai. E aí que separa as pessoas. Tem coisas que são para poucas pessoas. É difícil ouvir isso, mas é verdade. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Então, se eu gasto toda a energia nos seus primeiros 100 metros, como é que eu termino o resto da corrida? Não termina. Entende? Então, é isso que as pessoas têm receio. Só que isso está falando sobre você. E aí, o que você está fazendo aqui? Na vida? O que você está fazendo na empresa? Percebe? Como aí começa a responder um monte de histórias que a gente só vai ver depois o resultado. Que aí, coitado, ficou isso, aconteceu aquilo outro. Mas por que aconteceu isso aí? Porque foi construído aqui, ó. E a vida não para. Né? Não vai vir alguém um dia tocar na tua casa e vai falar, olha, parabéns. Você foi uma boa pessoa, honesta, boa moça, ajudou os pobres, ajudou os bichos e eu vou te recompensar por isso. Isso é criança. É o príncipe encantado. Isso não existe. Existe sim eu mudar em mim para eu encontrar isso lá fora. E a hora que a gente muda isso da gente, aí sim. Aí se descobre, poxa, eu estava no lugar certo. E que é aquela sensação que algumas pessoas têm. A gente era feliz e não sabia. Então vê se nesse contexto agora aproveita a oportunidade. Exato. Né? Gratidão, chegamos ao final do nosso podcast. Gratidão, Rô, mais uma vez. Tamo Você está junto. sempre convidado para voltar quando estiver no Rio Grande do Sul. Pode. Esteja por conosco favor. aqui. Com o maior prazer. Galera, gratidão a todos os nossos apoiadores. Muito obrigado. Viva Farma Farmácias, Maria Acessórios de Luxo, Cloud Store, Homem.com e Espaço Menon. Um grande beijo pra você. Beijos, obrigado. Aê! Muito bem. Ai, que delícia, né? Água gostosa, né? Mais ou menos uns 4 lá. Não, é muito bom, né? Sempre muito bom. É aquilo que eu falei da outra vez, faz a gente refletir muito sobre tudo. Nossa. Porque tudo tem resposta. É só a gente querer ouvir.